Olá, seja muito bem-vindo. Agora vamos fazer um estudo de caso sobre análise de herpes. O que a gente pode utilizar para a defesa dessas provas? Qual a melhor maneira, qual a melhor estratégia de trabalhar com a perícia em herpes, com essas informações dos dados de habilidade? Vamos aqui para minha tela. Primeiramente, quando a gente fala em perícia em herpes, em análise de herpes, a gente tem que primeiro se perguntar o que é análise de herpes, o que é perícia em herpes, o que é que significa herpes. As herpes, elas são estações radiobases, onde você consegue fazer ali uma estimativa de localização por meio da comunicação que tem entre o seu celular, o seu dispositivo móvel, e as antenas de telecomunicações. O que isso acontece? Quando a gente está utilizando o celular, seja para fazer ligações ou até mesmo para utilizar dados de internet, cada comunicação que tem entre o nosso celular e a torre, a antena, ele vai fazer ali uma conexão, e essa conexão vai ter uma longitude, uma latitude e um azimuth, ou seja, ela vai ter uma localização física com uma potência específica, com a distância e o ângulo de potência. Com isso, você vai conseguir fazer o quê? A estimativa de localização. Se eu sei que aquela antena que meu celular está conectado, ela tem uma potência, tem uma direção e está em tal região, eu consigo informar, consigo precisar que o dispositivo móvel, no caso, a pessoa em questão, ela vai estar conectada naquela região. Logo, a gente consegue estimar a localização de um indivíduo. Quando a gente fala em precisão da análise de herpes, dessas antenas, dessa prova que é utilizada, a gente tem que primeiro pensar no seguinte: depende muito do tipo de antena, depende muito da localização da antena. Existem vários fatores que podem modificar a precisão da antena, mas de antemão já adianto que ela não é tão precisa quanto o GPS de um celular. Ela é uma estimativa de localização muito mais abrangente, pode ter inclusive vários quilômetros de distância, ou seja, a gente não consegue dizer que o indivíduo estava em determinado local, em determinado momento, somente com as provas de herpes, a não ser que seja um caso muito hipotético, mas em regra geral não consegue fazer isso. O que é que a gente consegue utilizar com a análise de herpes? Primeiro, a gente vai saber mais ou menos a região que o indivíduo estava. Por exemplo, a gente consegue, muito utilizada para a contraditória da prova, quando uma pessoa está sendo acusada de ter feito alguma coisa, só que a gente vai fazer a estimativa de herpes, a análise de herpes, e ela estava em outra cidade, ela estava ali em outra região, outro estado. E isso acaba sendo muito positivo. Já teve vários casos que eu atuei, onde a análise de herpes foi suficiente para poder tirar a pessoa da cena do crime, ele ter o seu álibi digital. Agora, o que eu vejo com muita frequência, infelizmente, é a utilização de análise de herpes como prova absoluta. Ou seja, a pessoa pega ali, ao invés de ela pegar a prova e analisar de uma forma imparcial, o indivíduo vai pegar a prova ali, a análise de herpes, vai dar uma fatia de pixel ali de 3, 4, 6 km de distância, e a pessoa, ao invés de dizer que o indivíduo estava naquela região, vai apontar que a pessoa estava em determinado local. Que é uma precisão absurda, que isso não existe. Nem o GPS é tão preciso dessa forma. O GPS também existe vários fatores com alguns metros de distância. Imagine uma prova que tem ali uma estimativa de localização de vários quilômetros. Outra coisa, a precisão a gente já falou agora. Quando a gente fala de tipos de dados, a gente pode imaginar que a análise de herpes ela vai ter dados de ligações, de mensagens e de dados de internet, ou seja, é interessante você solicitar isso se não foi solicitado, porque essas informações elas são complementares. Quanto mais conexões tiver ali em determinado momento, mais informações vai ter para você trabalhar. Agora um ponto muito positivo da análise de herpes diz respeito ao fato de a obrigatoriedade de armazenar esses dados. Os provedores de telecomunicações, eles têm a obrigatoriedade de armazenar esses dados por 5 anos. Ou seja, é uma prova que dura muito tempo. Geralmente, provas digitais, elas têm ali uma volatilidade muito grande. Tem provas que com 6 meses já é impossível de conseguir. Outras provas que com 1 ano já não é mais possível conseguir. Por outro lado, a análise de herpes, você consegue fazer ali a solicitação desses dados de até 5 anos para trás. É muita informação bacana que você pode utilizar. Isso aqui é a legislação que trata sobre isso. Você tem a Lei 12.850 de 2013, artigo 17, que fala da obrigatoriedade de armazenar esses dados por 5 anos. Ok. Quando a gente fala de análise de herpes, já foi explicado que ela é uma prova que não deve ser utilizada de forma absoluta. Mas caso ela não seja suficiente ali para você provar a inocência do seu cliente, você consegue utilizar
de outros mecanismos de área digital. Você consegue, por exemplo, utilizar aqui do Google Takeout. O Google, ele armazena muita informação da gente, muita informação dos dispositivos. Eles conseguem saber ali agenda, histórico de acesso, consegue pegar ali fotos com metadados, consegue pegar informações sobre localização, sobre compras que foram feitas, sobre aplicativos instalados, consegue muita informação. Ou seja, com alguma dessas ferramentas, seja o Google, ou o iCloud ou o Privacy da Apple, até mesmo as redes sociais, Facebook, Instagram, ou outra que seja, Uber, iFood, você consegue complementar ali um dado que está faltando. Você consegue complementar a informação e juntar com os dados de herbs. Você consegue ali ter uma precisão maior quando você faz o correlacionamento desses dados. Agora vamos aqui tratar de um caso concreto, um caso que eu tive a oportunidade de atuar, onde a prova que foi apresentada pela acusação para incriminar a pessoa, ela foi utilizada para inocentar. A gente conseguiu provar a inocência com a prova que foi utilizada para acusá-lo, para incriminá-lo. Estamos aqui um indivíduo, ele estava sendo acusado de homicídio em uma região do interior do Brasil, no interior de Minas Gerais, estava sendo acusado de homicídio, e que tinha algumas testemunhas que informaram que viram ali a pessoa em determinado momento próximo ao evento crime, próximo ao homicídio, um crime grave. E além disso, foi solicitado também dados de herbs do dispositivo. Ou seja, tinha um testemunho e tinha dados de herbs. E através disso foi apresentado um relatório que a conclusão era que esse indivíduo, junto com outros indivíduos, eles eram os culpados de terem feito, tal fato. Só que a gente tem que observar o seguinte: primeiro, quando a gente fala essa palavra interior, tem que ficar atento, porque na maioria dos casos, os interiores, eles têm poucas antenas de telecomunicações, poucas herbs. Com isso, uma única herb, na maioria das vezes, vai para uma cidade inteira. Ou seja, a prova que deveria utilizar para poder identificar ali um indivíduo é a mesma que se você pegar qualquer pessoa da mesma cidade, que estava próxima àquela região ali no momento dos fatos, vai dar que ela estava conectada à mesma herb. Uma roleta russa. Ou seja, qualquer pessoa daquela cidade que estava ali próxima à região vai estar conectada à mesma antena. Isso é uma coisa muito importante que tem que sempre ser levada em consideração. É interior? Sim. Vamos ver quantas conexões tem, quantas herbs tem aqui naquela região. Aqui no caso concreto, foi identificado que o indivíduo que estava sendo acusado, ele estava nessa região aqui, no momento dos fatos. Isso aqui são informações do próprio relatório da acusação. E o local do corpo encontrado foi aqui. Ou seja, o local do homicídio ali foi naquela região. Primeiro ponto que tinha que observar: a pessoa sequer estava próximo ao local do homicídio. Mas foi colocado de uma forma tendenciosa essa prova. Foi dito que o indivíduo X estava próximo ao local do crime. E não estava mentindo, estava próximo ao local do crime, só que não era tão próximo assim. É algo muito subjetivo. Outra coisa que não observaram, que não informaram, foi o seguinte: que todas as pessoas dessa cidade aqui, como só tinha essa antena, estavam conectadas à mesma antena. Ou seja, todo mundo dessa região estava conectado à mesma antena, no mesmo local. Ou seja, é uma prova que não é o suficiente para poder utilizar como fonte de acusação, como fonte de prova. Seria a mesma coisa que dizer que alguém estava utilizando uma blusa preta, ou até mesmo estava utilizando um carro branco. Ou seja, não é o suficiente para poder acusar alguém, para poder prender alguém. Outra coisa, depois de fazer a análise, foi identificado que a região que estava acusando a pessoa de estar, coincidentemente ou não, era a mesma região da casa da pessoa. Olha só, a polícia estava dizendo que o indivíduo X estava sendo acusado de homicídio aqui próximo à região Y, só que não observaram sequer que ele morava nessa região. Ou seja, qualquer coisa que acontecesse ali, se pegasse a análise de herbs dele, a chance de ele ser condenado era muito grande baseado com isso. Não tem como utilizar prova de análise de herbs como prova absoluta. Ela você tem que correlacionar com outros dados. Ok. Observamos aqui, primeiro, teve o registro no momento dos fatos? Sim. Se não teve o registro de ligação, você pode solicitar também o registro de dados, de ligações de dados de internet. Você costuma ter muito mais informações relacionadas a isso. Hoje não é tão comum, as pessoas utilizarem o celular para fazer ligações diretas. Geralmente utilizam ligações com aplicativos de mensagens. Qual foi a estratégia utilizada nesse caso concreto? Primeira coisa,
foi feita a apresentação de quesitos para a acusação responder. Foram feitas perguntas no sentido de, queira o seu perito explicar se é possível que qualquer pessoa dessa região aqui que tivesse ligado o celular, seria possível, ela ia estar nessa região da antena. Foram feitos quesitos para a acusação mostrar o nosso ponto de vista, mostrar que nós estamos corretos em relação a isso. E outra coisa, em seguida foram apresentados um parecer técnico com o contraditório da prova, mostrando que aquela informação apresentada, ela tem um outro ponto de vista técnico, não somente o que foi apresentado pela acusação. Ela tem, pelo menos ali, um outro ponto de vista da defesa, onde com essa prova a gente conseguiu apresentar que a pessoa sequer estava na região no momento questionado.